Olá pessoal, desde 2015 até hoje eu não entro mais dentro de templos construídos por mãos humanas. Por quê? Por que eu faço isso? Porque as escrituras me esclarecem sobre isso. Os textos aqui me fizeram entender que eu não posso entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Isso é um fato real, que está escrito aqui, para o nosso ensino, para a nossa correção, para nós nos corrigirmos desse erro. E eu me corrigi desse erro. Agora, as pessoas que leem as escrituras têm que se corrigir desse erro também, porque, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas estão entrando dentro de templos construídos por mãos humanas, que eles dizem que é igreja, porque colocam na fachada lá igreja A, igreja C, igreja D, igreja F, e por aí vai. É assim que as pessoas são condicionadas a pensarem que templos construídos por mãos humanas são igrejas, que hoje são as denominações. Então, o que está escrito aqui serviu para me esclarecer sobre essa questão, para tomar a decisão correta de nunca mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, porque eu sou a igreja, você é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é constituído de muitos membros. Sim. Então, você e eu somos a igreja, da qual Cristo é o cabeça. Ele é o pastor e bispo de nossas almas, a quem nos convertemos. Então, ele nos comprou para sermos a sua igreja. Ele nos edificou sobre a pedra para sermos a sua igreja. É verdade isso. Não é brincadeira. Só que existem pessoas que levam isso à brincadeira. Por quê? Porque elas continuam entrando dentro de templos construídos por mãos humanas. Onde é que está escrito isso? Em qual texto das Escrituras você vai encontrar um texto falando claramente que você ou eu devemos entrar dentro de templos construídos por mãos humanas? Nenhum. Nenhum mesmo. Então, eu não entendo por quê, ou por qual motivo, ou por qual razão, as pessoas hoje continuam se iludindo a esse ponto de entrar dentro de templos construídos por mãos humanas e ainda dizer que esses templos construídos por mãos humanas são a casa de Deus. Outro absurdo que as escrituras não falam a respeito disso. Então, ninguém pode continuar cometendo esse erro. É hora de acertar. E somente pelos textos das escrituras que as pessoas vão conseguir acertar. E acertar tem que ser o objetivo da igreja hoje. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão para o esclarecimento. Porque as pessoas têm que sair dessa ignorância, digamos assim, desse condicionamento mental, desses lugares que são inconvenientes para a vida em Cristo Jesus. Então, é preciso entender isso. E o entendimento disso é claríssimo quando as pessoas leem as Escrituras e entendem que devem fazer o que é certo. Então, as Escrituras não brincam a respeito disso. Não, elas falam coisas sérias, úteis, importantes. Coisas pelas quais as pessoas têm que entender. Porque é simples demais entender isso. Não é complicado. O complicado é fazer o contrário do que está escrito. Aí sim a pessoa se complica. Aí sim ela se desvia do que é verdade. Verdade que, aliás, ela devia se apegar com firmeza para nunca se desviar dela em tempo algum. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. O primeiro texto está
no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então está escrito assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra pode construir templos feitos por mãos humanas? Não. Pode entrar dentro deles? Não. Não mesmo. Mas o texto que diz assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus é edificada sobre ele mesmo, porque ele é a pedra angular. Então, a igreja tem que estar edificada em Cristo e não se envolver ou se deixar enredar por templos construídos por mãos humanas. Aí ele diz aqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Mas o que vemos na realidade é que os templos construídos por mãos humanas prevaleceram contra a igreja. É por isso que muitos irmãos por aí, infelizmente, entram dentro deles, porque foram vencidos, foram condicionados, foram levados a pensar, ou melhor, foram induzidos a esse erro. Então é preciso se purificar desse erro enquanto ainda é tempo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Está escrito assim, ó. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja de Deus, que foi comprada pelo próprio sangue dele, pode entrar dentro de templos construídos por mãos humanas? Ou pode construir templos? Pode dizer que esses templos é a casa de Deus? Essa é uma questão a se pensar. E hoje é preciso pensar nisso. Porque quando pensamos nessa questão, vamos chegar a uma conclusão lógica, perfeita, que vai levar a você e a mim a entendermos que não podemos entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Ele diz aqui, ó. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja que foi comprada pelo próprio sangue de Deus não pode se misturar, ou não pode tomar decisão deliberada, ou mesmo que seja induzido ao erro, a entrar dentro desses templos. Não pode fazer isso em tempo algum. Não tem cabimento fazer isso. É errado. É errado mesmo. Então, as pessoas têm que entender que esse erro não pode continuar acontecendo mais. Não pode mesmo. Nem por você, nem por mim, nem por ninguém. Então, nós devemos acertar. Agora eu vou ler o próximo texto aqui. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu achar aqui abrir. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim, ó. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Em Roma, pessoal, existia muitos templos para os deuses romanos. Muitos mesmos. Mas, e a igreja lá? E a igreja em Roma?
ela podia construir um templo construído por mãos humanas para entrar dentro deles? Não. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja foi chamada para ser santa, para ser santos. Os irmãos e irmãs que foram chamados em Cristo foram chamados para serem santos. Eles não foram chamados para saírem e construírem templos. Não, Jesus não nos chamou para construir templos. Em tempo algum, você nunca vai achar um texto referente a isso, dizendo isso, claramente. Não vai encontrar nenhum texto aqui dizendo que você ou eu devemos construir templos feitos por mãos humanas. Não, você não vai fazer isso. Porque nós fomos chamados para sermos santos, separados. Separados para o próprio Senhor Jesus. Porque Ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele nos edificou como igreja sobre Ele mesmo. Então é isso que nós devemos entender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Já escuta assim, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja de Corinto, os irmãos que estavam lá, eles construíram um templo feito por mãos humanas para entrar dentro deles? Para adorar a Deus, invocar a Deus ou louvar a Deus? Não, eles não fizeram isso. Não fizeram mesmo. Por que que hoje fazemos? Por que que hoje se constroem templos feitos por mãos humanas? Com qual objetivo? Quem outorgou o direito de fazer isso? Quem deu essa ordem? Quem? Não foi o Senhor Jesus. Não foi Deus. Não foi os apóstolos. Não. Mas alguém fez isso deliberadamente, por sua própria vontade, para construir uma membresia, para exercer a primazia, o domínio sobre esse povo, fazer esse povo sua massa de manobra, induzir esse povo ao erro. E qual é o erro ao qual as pessoas estão sendo induzidas hoje? A entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Esse é o erro. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja de Deus que estava em Corinto não tinha nome. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra não tem nome. Não tem um nome específico. Nem o Senhor Jesus deu nome, nem os apóstolos deram nome. Ninguém deu nome. Ninguém construiu templos feitos por mãos humanas. Em tempo algum. Então, a igreja tem que entender isso hoje. É preciso entender isso claramente, segundo o que está escrito. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim, ó. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, quando fala aqui as igrejas da Galácia, no plural, significa o quê? Que cada pessoa que creu em Cristo Jesus na Galácia, cada uma daquelas pessoas, elas eram a própria igreja em si. Elas eram o corpo de Cristo. Devia ter umas 100 pessoas por aí, ou mais, não sei a quantidade,
mas cada uma delas era a igreja. Por isso ele se refere, aqui Paulo se refere à igreja, às igrejas como num plural, porque já tinha muitas pessoas, cada uma delas era a igreja, ou parte orgânica da igreja, um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo. Então, era isso. Quando diz aqui as igrejas da Galácia, não significa que existiam muitos templos construídos por mãos humanas, onde cada um deles era uma igreja, como hoje acontece. Em praticamente todos os países do mundo, em todos os países do mundo, infelizmente, a construção de templos feitos por mãos humanas é algo que acontece até hoje. Mas isso é um erro gravíssimo. Então ele diz aqui, ó, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, é importante entender isso. Que em cada cidade, pode existir igrejas, o corpo de Cristo. Não templos feitos por mãos humanas. Não há nenhuma ligação entre a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra a templos construídos por mãos humanas. Não há nenhuma ligação. Não há mesmo. Pelo menos pelo que está escrito aqui, não. Agora, se alguns homens por aí fizeram isso acontecer, aí a responsabilidade é deles. Mas a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, não pode ser por causa deles. Nós não podemos compactuar com isso, ser cúmplices disso, consentir, participar, ser cúmplice, conivente com a situação, porque a situação é errada, pessoal. É isso que nós precisamos entender. Essa situação é errada mesmo. Quando o Senhor Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. As rochas do templo se fenderam. Abriu-se um novo vivo caminho para você e para mim. Chegamos à presença de Deus por intermédio do Senhor Jesus. É isso que a igreja tem que entender. E não ficar aí construindo templos e mais templos e mais templos, dividindo o corpo de Cristo. Porque a única coisa que os templos construídos por mãos humanas fizeram foi dividir o corpo de Cristo cada vez mais. Cada vez que surge uma nova denominação, mais e mais o corpo de Cristo é dividido. E o corpo de Cristo dividido não pode subsistir como igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Porque os templos construídos por mãos humanas prevalecem contra a igreja, dividindo ela dessa forma. Esse é o grande erro que as pessoas precisam enxergar. Precisam acordar para se livrar desse erro. Precisam sair desses templos construídos por mãos humanas. Fugir deles, escapar, sair fora. É isso que tem que acontecer. Então, é preciso entender isso claramente hoje. É por isso que desde 2025 até hoje, 2023, eu nunca mais entrei dentro de templos construídos por mãos humanas. Graças a Deus, agradeço a Deus por Ele ter me feito entender isso, segundo o que está escrito. Então, eu agora continuo em Cristo, vivendo em Cristo, com seriedade, com responsabilidade, obedecendo a Ele, fazendo e tentando fazer o máximo possível para agradá-lo todos os dias. Enfim, porque eu sei em quem tenho crido. E aquele em quem eu creio disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, é algo que nós devemos entender hoje. E temos as Escrituras para nos levar a entender isso de forma clara e simples. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar a igreja nesse sentido. No sentido de expor a verdade. No sentido de que as pessoas deem razão à verdade.
A verdade é apenas uma, e não há variação de mudança em tempo algum a essa verdade. Essa verdade vai continuar a mesma para sempre. Então, eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.